Gente, tudo bem? A gente vai falar de um tema hoje delicado, mas absolutamente contemporâneo, que é a mudança de valores que está ocorrendo na nossa sociedade e sem nenhuma tentativa aqui de colocar o critério de bom ou de ruim. Apenas discutir um pouco como que a gente talvez deva se comportar ou pensar a respeito do nosso comportamento diante dessas mudanças todas. E eu vou exemplificar isso contando algumas histórias, uma delas inclusive que aconteceu comigo e fazendo um pedido de reflexão para todos nós. Vamos lá? Meu nome é Danilo Afonso e mais do que polemizar, a ideia deste vídeo é conscientizar, é provocar que a gente reflita sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Eu, como muita gente sabe, trabalho numa consultoria chamada Vertigo 16. Nós fazemos uma série de trabalhos ligados a desenvolvimento de pessoas, sempre na área das competências comportamentais. E um dos trabalhos que a gente mais faz é capacitar pessoas a exercerem a posição de líder, exercerem a liderança, a gestão de pessoas com mais qualidade. Um dos projetos mais legais que a gente tem feito, ou que a gente fez, tem feito porque ainda está em andamento, né, mas que fez também nos últimos anos, foi um projeto ligado a uma instituição que trabalha com a construção de casas para indivíduos que perderam a sua residência ou já moravam em situações de uma moradia precária. Enfim, é um projeto chileno que depois ganhou o mundo e que tem uma unidade e uma série de escritórios no Brasil. O projeto está muito parrudo. E a gente está ajudando a capacitar melhor os líderes lá, que são pessoas super engajadas, a desenvolverem melhor essa competência da gestão de pessoas, já que eles lidam com centenas de voluntários, muitas vezes, além de funcionários do próprio projeto. Muito bem. Um dia eu estava falando com eles sobre liderança situacional, um conceito de liderança criado por um indivíduo chamado Kenneth Blanchard, muito legal o conceito. Um dia a gente grava um vídeo aqui só falando disso. Bom, o fato é que eu estava falando sobre um dos estilos de liderança que o conceito propõe que a gente observe e exerça em determinada situação, e eu coloquei o trecho de um vídeo de um filme muito famoso chamado Do que as Mulheres Gostam, com o Mel Gibson e a Helen Hunt. Bom, a cena é clássica, né, para quem gosta de cinema. Ela acabou de chegar para trabalhar na agência de publicidade que o personagem do Mel Gibson já trabalhava e ela chega para dar uma chacoalhada nessa agência, trazer novos clientes, novos mercados. E uma das coisas que ela faz para mostrar para as pessoas oportunidades ainda não ativadas é falar sobre a participação da agência em produtos femininos. E mostra que a agência não tem nenhuma conta ligada a produtos femininos. Então ela pega uma caixa rosa, coloca uma série de produtos supostamente, naquela época, vamos lembrar que esse filme é dos anos 90, uma série de produtos supostamente ligados ao universo feminino e entrega para cada um deles e pede para que eles usem, sejam eles homens ou mulheres, e pensem a respeito de campanhas publicitárias para esse produto. Bem, eis que tinha um cartão Visa no meio desses produtos. E eu que nunca havia feito nenhuma piada sobre este produto ou sobre o fato de um cartão de crédito estar dentro de uma caixa supostamente ligada a produtos femininos, fui fazer uma brincadeira sobre isso no dia em que nós estávamos fazendo o módulo e usamos esse vídeo lá no projeto social em que a gente faz o programa de liderança. Muito bem. As pessoas, especialmente as mulheres, não reagiram muito bem à piada, porque ninguém riu, na verdade, e aí eu cutuquei e ainda falei, pô, gente, vocês entenderam, né? A piada, cartão de crédito, mulheres e tal. Ninguém riu de novo. E aí eu falei, poxa, gente, né? Vocês não acharam graça? E eles, não achamos graça nenhuma. Aí eu, poxa, mas tá difícil fazer piada hoje em dia e tal. Bom, eis que elas me deram uma aula sobre machismo, dizendo que, poxa, mas por que a sua piada precisou ser sobre mulheres? Por que precisou ser tirando sarro do cartão de crédito das mulheres? Enfim, começou a rolar até um certo julgamento de que eu havia sido extremamente machista. E eu tentei me defender dizendo, gente, calma, é só uma brincadeira, peraí, não é bem assim. Poxa, hoje em dia, nós homens já não sabemos direito como nos comportar. E eu não estou falando homem aqui no sentido hétero ou homossexual. Homem apenas no gênero, né? Mas pensando num homem heterossexual, ele já nem sabe mais se ele pode abrir a porta para uma mulher, porque ele pode ser considerado, de repente, machista demais. Pô, tá pensando o quê, diria a mulher, se eu não tenho capacidade de abrir a porta? E eu disse para elas que às vezes isso é só um sinal de gentileza. Pois é, mas nesse dia do treinamento, do módulo, uma menina levantou a mão e perguntou uma coisa interessantíssima para mim. Danilo,
por que que os homens é que têm que abrir as portas para as mulheres dos carros? E eu pensei, não tem, né? Não é obrigatório, é só uma tradição. Ela, pois é, e por que que tem que continuar? Por que que vocês ficam ofendidos se a gente não quer que vocês abram a porta? E eu pensei, caramba, tá certo, o mundo tá mudando, né? E eu tenho que aprender a viver neste novo mundo. Ok, confesso que achei que ali rolou um julgamento um pouco forte, né? Elas me classificaram até um pouco como machista, coisa que eu não sou, não me considero, ainda que eu tenha tido uma atitude que possa ser considerada machista. Mas espera aí que a história não acabou. Esse workshop foi dado numa quarta-feira, véspera de feriado prolongado. Eis que na segunda-feira, portanto 5 dias depois, eu estava numa outra empresa, agora numa empresa com fins econômicos, que trabalha no mercado de fertilizantes, e estava fazendo também um programa de liderança. E na hora de fazer a abertura desse programa, veio o diretor da empresa, o diretor jurídico, e fez lá uma brincadeira com os participantes, um quiz. Há uma diferença aqui entre os dois públicos, né? O lado do projeto social, ele é um pouco mais jovem, ele talvez esteja ali numa faixa média de 25 anos. E o público nesta empresa privada de fertilizantes em que eu estava fazendo 5 dias depois um outro workshop de liderança, talvez tivesse uma idade média de 32, 33 anos. Não é significativo, mas se você somar a essa diferença de idade, a diferença de contexto, né? Porque num lugar nós estamos falando de um projeto social, alto engajamento ao propósito, e no outro nós estamos falando de uma empresa com fins econômicos, portanto, alto foco no resultado prático, isso já vai dar alguma diferença de público. Bom, esse diretor jurídico que foi fazer a abertura e que fez uma brincadeira lá, um quiz, uma hora disse para as pessoas, né? Bom, amanhã eu volto para fazer a abertura do segundo dia e tal, e eu vou fazer um quiz diferente, eu vou fazer umas brincadeiras ligadas a futebol. E eis que uma mulher levanta a mão e diz assim, tá bom, fulano de tal, para nós mulheres não vai ter nada? Minha cabeça deu tilt. Olha que engraçado, num dia, o nosso comportamento enquanto homens, e aí eu não estou aqui defendendo nós homens, elas mulheres, ou nós mulheres, eles homens, não é isso, mas só para mostrar a mudança. No momento, eu enquanto homem do gênero masculino, me vejo numa situação onde falar que abrir a porta para as mulheres é uma tradição e que, portanto, nós homens ficamos chateados quando não podemos fazer isso, sou julgado como sendo machista, eventualmente até retrógrado, e que eu tenho que repensar porque não há motivo para que o homem tenha que abrir a porta. E é verdade, não há motivo para que isso se mantenha. Alguns dias depois, eu mesmo, indivíduo, estou diante de uma outra situação onde, ao falarem que determinada brincadeira será sobre futebol, gera numa mulher o sentimento de exclusão. Ué, e para nós mulheres não vai ter nada? Dá para entender onde eu quero chegar? Quer dizer, do mesmo jeito que está mudando a questão de que os homens não têm que obrigatoriamente serem os responsáveis por abrir a porta, por outro lado, ainda continua uma ideia de que futebol é um esporte só para homens. E essa ideia foi apresentada naquele momento por uma mulher. De novo, gente, não entrem em qualquer seara de combate homem e mulher, mas percebam a mudança que está acontecendo nos valores do mundo. E como é que será que a gente está se comportando diante dessas mudanças? Bom, tem um pensador grego, ou existiu um pensador grego chamado Heráclito de Éfeso, que deixou uma das frases mais bonitas que eu já li, em que ele diz que é impossível um mesmo indivíduo se banhar 2 vezes nas águas do mesmo rio, pois não é o mesmo indivíduo e não é o mesmo rio. Tudo muda, os valores estão mudando, a sociedade está mudando e, de novo, esse vídeo não é para discutir se isso é bom ou ruim. Vamos deixar isso para uma outra esfera. Mas é para a gente discutir como é que nós estamos nos comportando diante dessas mudanças. E o que eu mais quero provocar aqui é que se está tudo mudando, bom, o clima está mudando, né? As relações comerciais estão mudando, os comportamentos estão mudando, vai mudar também o nosso entendimento sobre certo e errado. E mais do que, de novo, julgar se algo é certo ou errado, como que eu vou me comportar diante de alguém que está fazendo alguma coisa que eu considero que é inadequado para novos valores ou para uma mudança de valores e de comportamentos sociais? Eu vou me comportar como alguém que está julgando o outro como um ignorante ou como um preconceituoso? Aí faz toda a diferença, turma. Porque se eu julgar todo mundo como preconceituoso, eu vou provavelmente impedir que o ignorante aprenda alguma coisa. Porque muitas vezes o indivíduo está cometendo um erro ou está sem saber como se comportar diante de algo novo, mas não porque ele é preconceituoso aquilo, apenas porque ele é ignorante. Ele ignora que talvez o comportamento dele esteja retrógrado, ele ignora que a atitude dele ou a fala dele machuque o outro.
Mas não é a intenção genuína dele machucar o outro. Mas se ele for tratado e julgado como alguém preconceituoso que tinha este objetivo, ele obviamente vai se defender e talvez vai até atacar para se defender e não vai aprender nada e ninguém vai estar ouvindo ninguém. Tem uma ideia que me chama muito a atenção. Todo período de mudança e toda mudança que acontece muito repentina, e hoje a sociedade tem feito mudanças de comportamento e de valores muito rapidamente, ela gera ignorantes. Porque antes eu estava acostumado com determinado tipo de contexto. Antes eu podia fazer piada de pessoas que têm a pele mais escura e um monte de gente dava risada. E é óbvio que hoje isso está completamente inadequado. Isso não era bom no passado. É óbvio que era uma atitude ridícula, que machucava quem tem mais melanina na pele. Mas muitas vezes quem contava a piada não tinha nem a consciência disso. Bom, hoje a gente está sendo chamado a ter a consciência disso. Mas essa é uma mudança mais fácil de perceber, mas você tem outras mudanças. A questão dos transgêneros, né? Tem uma questão hoje de uma jogadora que está sendo questionada se pode ou não pode jogar na Liga Feminina de Vôlei, porque ela nasceu homem, e aí hoje ela é um transgênero, ela está e sente-se no sexo feminino, mas há quem defenda que ela pode jogar, sim, na Liga Feminina, porque ela se sente mulher, e há quem diga que, poxa, não dá, porque ela tem corpo e condição genética de homem, e isso dá uma vantagem. Mas também há quem defenda que é vantagem por um lado, mas é desvantagem por outro, porque o organismo masculino demora mais tempo para se recuperar de lesões. Enfim, quando você abre os ouvidos para escutar todos os lados, você vê que muitas vezes ambos estão certos, e pessoas que estão falando de coisas completamente diferentes. Mas mais do que dizer quem está certo, eu gostaria de entender quem está ignorando o quê. E eu venho tentando me colocar numa posição de, pera lá, eu sou ignorante nesse assunto. Se eu falar uma bobagem e se eu machucar, me desculpe, mas eu sou ignorante, eu estou aprendendo. Me trate como um ignorante, mas por favor não me trate como um preconceituoso. O preconceituoso tem que ser combatido. Muitas vezes, com o preconceituoso, não dá para você, num primeiro momento, discutir, porque ele está buscando a destruição do outro. Então, você precisa contê-lo. Já o ignorante não está buscando a destruição do outro. Ele pode até estar causando dor no outro, mas não é o objetivo dele. Quando alertado, quando chamado a ter a consciência disso, ele cai em si. Bom, contanto que ele seja tratado como um ignorante, não como um preconceituoso. Lembrando, se ele for tratado como um preconceituoso, ele pode reagir também com violência. E o ignorante é aquele indivíduo que, de repente, se pega não entendendo o que está acontecendo ao seu redor, mas não necessariamente rejeitando, apenas confuso. Outro dia eu vi na capa de uma revista uma pergunta muito legal. A pergunta era: o futuro será feminino? E eu achei a pergunta muito legal, porque a gente, bom, quem presta atenção, quem estuda um pouco da sociedade, quem se interessa por antropologia, quem observa o mundo ao seu redor, percebe que elementos femininos vêm ganhando mais espaço na sociedade e que antes eram sublimados, eram ignorados. Então, se o mundo está ficando mais feminino e se o futuro vai ser feminino, eu não sei responder. Mas que o mundo será mais feminino no futuro, eu não tenho quase dúvida nenhuma. Mas eu tenho uma segunda pergunta para fazer em cima dessa. Será que o futuro vai ser feminino? E eu pergunto em seguida: o que será ser feminino no futuro ou ser feminina no futuro? O que será e que elementos estarão ligados ao feminino no futuro? Tenho quase certeza que não são os mesmos elementos que hoje estão ligados a ser feminino ou feminina neste momento, no presente, em 2018. Bom, Rui Barbosa, um ilustre brasileiro, dizia que tudo muda sobre uma base que não muda nunca. O mundo vai mudar, a sociedade vai mudar. O que talvez precisa ser muito firme dentro de mim são os meus valores. Mas esses valores não precisam mudar, mas podem ser atualizados. E aí, muitas vezes, eu vou perceber que eu estou ignorante a necessidade de atualizar os meus valores. Mas eu vou perceber que eu estou ignorante, portanto, posso me abrir a um novo conhecimento se eu for tratado apenas como um ignorante. Se imediatamente me tratarem como um preconceituoso, primeiro, eu acho que o maior preconceito é de quem está me tratando como preconceituoso sem nem saber. E quando eu falo eu, não sou só eu, Danilo, tá? Eu, qualquer indivíduo, qualquer um de nós que esteja muitas vezes sendo taxado de preconceituoso. Se o outro está me taxando, me julgando como preconceituoso, mas nem parou para me escutar, nem parou para perguntar: cara, o que você quis dizer com isso? Né? Quando você fala alguma coisa que pode ser ofensiva a um grupo, a uma minoria, ou a um certo contexto social, de escolhas, de características,
Você estava tentando realmente desmerecer esse grupo ou você apenas não percebeu o quanto o seu comentário foi desmerecedor ou violento até? Se a resposta do indivíduo ou a minha resposta for eu quero mais é que este grupo se dane, se ferre, opa, estamos diante de alguém preconceituoso. Mas você pode ouvir como resposta, não, pera, eu não estou dizendo que eles são um problema, eu não estou dizendo, eu só estou dizendo que eu não concordo. Opa, então talvez você esteja diante de alguém que apenas tem uma opinião diferente ou apenas é ignorante. Vamos tratar mais as pessoas que não concordam com a gente ou que a gente acha que estão tendo atitudes inadequadas aos dias atuais, aos valores modernos, como ignorantes. Mas cuidado para a gente já não rotulá-los como preconceituosos. Não lembro o que eu ia falar. Para finalizar, eu queria citar um autor já falecido, Habermas, que num dos seus livros, A Ética da Discussão, dizia que só é possível um indivíduo ser ético se ele entrar em qualquer discussão, em qualquer conflito, genuinamente predisposto a mudar de opinião. O que não significa que ele vai mudar, o que não significa que ele quer, mas significa que ele está predisposto a mudar de opinião caso algum elemento novo faça com que ele repense. Agora, se ele já entra numa discussão simplesmente para convencer o outro de que apenas o ponto de vista dele está certo, claro, isso nem é uma discussão, na verdade isso é um confronto, porque eu quero destruir a ideia do outro para minha prevalecer. Aí talvez tenha um posicionamento preconceituoso. Mas se eu entro disponível a colocar a minha posição, mas também disponível a ouvir a opinião do outro e talvez até mesmo mudar a minha opinião, pode ser que eu esteja entrando nessa discussão apenas ignorante a algum fato novo. Pode ser, portanto, que alguma atitude minha gere dor no outro, seja uma atitude inadequada para os valores de hoje, mas eu apenas esteja ignorante. Observem quantas vezes vocês vão se relacionar com pessoas ignorantes, mas por favor não trate o ignorante, aquele que ignora, aquele que não conhece, do mesmo jeito que se trata o preconceituoso. São situações completamente diferentes. E quanto mais a gente ajudar o ignorante, mais a gente vai ter um mundo que vai conversar e que vai aprender e que vai tolerar. E mais ainda do que tolerar, vai respeitar. Respeito vem de entendimento. Preconceito, na verdade, só vai gerar destruição. Não vamos, então, ter preconceito, contra quem muitas vezes nem foi preconceituoso. Acho que é um grande aprendizado para todos nós. E, mais uma vez, repito, a ideia deste vídeo não é dizer o que está certo ou o que está errado, mas é provocar uma reflexão sobre como estamos nos comportando diante desta avalanche de mudanças, de valores, de comportamentos e de ideias que o século XXI está trazendo para a gente e que vai trazer com cada vez mais velocidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se sentido positivamente provocados. Deixem seus comentários aqui e a gente vai discutindo cada vez mais essas ideias e vamos aprendendo a lidar com este novo mundo. Um abraço, gente. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!